Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. O nosso Deus, irmãos, ele é lindo, amém? E o nosso Cristo é vencedor, amém? No final de tudo, nós já sabemos como se desdobrará o fim da história. E graças a Deus, pela palavra de Deus, nós estamos do lado vencedor. Amém? Reinaremos com Ele, triunfaremos com Ele. E enquanto estivermos nesse corpo, estamos gemendo, querendo ser revestidos. Mas vivemos por fé e não por vista. Amém? No capítulo 19, versículo 11, João escreve: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguia-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Amém? O cavalo branco simboliza a vitória. A expressão fiel e verdadeira descreve Jesus, cuja vitória final na peleja, que estava por vir, serve apenas para deixar claro àqueles que habitam na terra o que foi visto pelos olhos da fé em sua cruz e ressurreição. Seus padrões e métodos são qualitativamente diferentes daqueles do dragão e de seus aliados. Ele julga no tribunal da lei e não no campo da peleja. Ele conduz um conflito espiritual e não militar. Amém? Então, nós precisamos entender isso. O nosso Cristo verdadeiro, o nosso Cristo vencedor, ele é triunfante no Espírito e sobre todas as hostes espirituais da maldade. Amém? Então é muito importante nós entendermos essa descrição aqui, que vem falando exatamente como é o nosso Jesus Cristo. Amém? Seus olhos, aleluia, a expressão muitos diademas, representa diademas ilimitados de autoridade soberana, superando de longe o número limitado usurpado pelo dragão, capítulo 12, versículo 3, pela besta, capítulo 13, versículo 1. Aleluia! O manto de Cristo está marcado com o seu sangue expiatório, não de seus inimigos, uma vez que a peleja ainda não tinha acontecido. O Verbo de Deus, Jesus revela o caráter e o propósito de Deus. Amém? Muitas pessoas têm dificuldade de ter relacionamento com Deus, porque leem o Velho Testamento, aí quando chega no Novo Testamento tem dificuldade de entender, né? Não é que Deus mudou, Deus sempre foi o mesmo, mas ele não havia se revelado ainda como ele se revelou em Jesus e através de Jesus, amém? Então quando nós lemos o Velho Testamento e o passamos pela peneira de Cristo para conhecer o caráter de Deus, nós vemos um Deus gracioso, misericordioso, longânimo, cheio de amor, amém? Na verdade, Deus não é cheio de amor, Ele é o amor verdadeiramente. João diz, Deus é amor, amém? Então, é muito interessante que toda a essência do amor nasce em Deus e flui de Deus. Por isso que o amor de Deus foi derramado em nossos corações e hoje nós podemos amar até os inimigos, amém? Porque essa essência habita em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é muito importante nós entendermos isso. A espada saindo da sua boca é a palavra de Deus. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Cristo deixa os céus com os seus santos anjos antes da destruição pelas forças da besta. Ele luta por Israel para consumar a peleja do Armagedon. Podemos ver isso em Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35, Joel 3, do 9 ao 16, Zacarias 12, de 1 ao 9, e também o capítulo 14, do 1 ao 4. Então, o Velho Testamento está cheio dessas figuras aqui, dessas imagens.
O que no Velho Testamento não era profetizado e os profetas não tinham noção, era exatamente dessa parada no relógio, né, para os judeus e a abertura para a igreja. A igreja era como se ela estivesse num vale. Ao olhar as profecias, os profetas eles viam a vinda do Messias, né, viam a crucificação, né, e via o retorno do Messias na segunda vinda. Porém, no vale estava aí a igreja, esse período chamado de graça, né, essa parada no relógio contando para os judeus, abrindo para os judeus e gentios, que vieram a ser igreja. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo, você pode acompanhar aqui no canal, amém? E na sequência, com o arrebatamento da igreja, em Apocalipse capítulo 4, o relógio volta a contar novamente para os judeus, e o Velho Testamento é cheio dessas figuras a respeito desse período, deste tempo, amém? Que vem exatamente revelar a vitória do Cristo, amém? O breve relato da peleja final, dos versículos 19 a 21, é quase anticlimática. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos dentro do lago de fogo que arde. Seus aliados são assassinados pela palavra do Senhor, que tem poderes para superar todo o mal. O princípio ensinado aqui se aplica a todas as gerações. Qualquer sistema que se coloque em oposição a Cristo está fadado à derrota. Amém? Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu. Vinde, reuni-vos, pois a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram os mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Então qualquer sistema, qualquer reino que é em oposição ao reino de Cristo e ao reino de Deus, está fadado ao sucesso. Então venha para o lado dos vencedores. Amém? Não dê crédito a qualquer espírito, não dê crédito àqueles que menosprezam, ridicularizam o nosso Cristo. Nós vimos aí no carnaval, né, uma ridicularização, e infelizmente tem muita gente que é levado por esse espírito chamado o espírito do anticristo. Amém? Que é contrário a tudo aquilo que Cristo ensina, que Cristo pregou, que Cristo demonstrou, mas nós não somos assim. Amém? Nós somos adoradores do Cristo, nós somos servos do Cristo, nós vivemos para o nosso Cristo e precisamos entender isso e dedicar a nossa vida, o resto dos nossos dias, a servirmos a Ele com fidelidade, a servirmos a Ele com integridade, com esmero, amém, com fogo. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos fragilizados pelas situações, mas não podemos nos deixar dominar por elas, amém? Nós vivemos por fé, e a fé veio invisível e alcança aquilo que é impossível. Então nós precisamos, pela consolação das Escrituras, pelo poder do Espírito que habita dentro de nós, irmãos, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma segunda-feira abençoada. Amém? Hoje à noite nós temos aqui da nossa casa o nosso culto doméstico. Será uma grande bênção e eu creio que você poderá nos acompanhar aí da sua casa. Amém? Fica em paz, confia no Senhor, desliga mais televisão e liga mais a Bíblia, tá certo? Seja um leitor da palavra de Deus, leia Apocalipse, quando terminar, leia novamente para que você tenha entendimento e revelação e possa ter firmeza nas suas convicções, a ponto de não deixar ser vencido pelas circunstâncias ou pelas notícias que são más. Amém? Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus, mas somos mais que vencedores. Deus te abençoe, um grande abraço, até amanhã.